Seres cósmicos são personagens recorrentes nas histórias da Marvel. Existem vários por aí, mas normalmente existem poucas histórias sobre eles. São pouco explorados, não tem muitas aparições, então a quantidade de informações é bastante limitada. Os seres cósmicos são conhecidos pelo seu extremo poder, muito maior que a maioria dos super-heróis ou vilões dos quadrinhos. Normalmente, eles têm alguma utilidade cósmica no universo, por isso pode ser bastante perigoso interferir com eles. Essa lista é imensa, então eu dividi em outros vídeos que virão conforme o tempo. Esse aqui é o primeiro com a lista de 9 entidades cósmicas da Marvel. Começando com os Celestiais, são seres que vieram ao planeta Terra no início da vida, onde fizeram experimentos com o DNA dos seres terrestres e daí teriam criado duas novas raças, os Eternos e os Deviantes. Essas raças, inclusive, são considerados os descendentes dos mutantes. A interferência dos Celestiais na Terra acabou dando origem a diferentes civilizações também, como os Aztecas, os Incas, os Egípcios e os Atlantes. São mostrados com tamanhos gigantescos e tão poderosos quanto outras entidades cósmicas. Vestem um tipo de armadura e com elas têm uma aparência humanoide. Dentro dessa armadura, os seres são um tipo de dimensão à parte. Os Celestiais aparentam existir ao mesmo tempo em diferentes lugares do espaço e tempo. A sua utilidade no universo ainda é um mistério, já que eles interferem diretamente na evolução das raças, inclusive sendo considerados os culpados de espalhar os mamíferos pelo universo. O líder de todos os Celestiais é chamado de One Above All, mas não confundam com outra entidade que é chamado da mesma forma, que é claro que eu vou falar depois. Em contraparte dos Celestiais, a gente tem os Vigias, uma raça que é extremamente proibida de interferir com outros seres ou em conflitos. São extremamente poderosos e se dedicam a observar e registrar a história do universo sem nunca se intrometer. Por esse motivo, existem vários conflitos entre os Vigias e os Celestiais. O Vigia responsável pela Terra é o Uatu, que apesar da regra principal de nunca se meter, ele sempre interfere nos assuntos terrestres. Os Vigias são seres imortais que podem ser destruídos fisicamente, mas não deixam de existir, podendo ressuscitar a qualquer momento. Uma das entidades mais conhecidas pelos humanos, principalmente pelos X-Men, é a Força Fênix. Uma entidade imortal, é o fogo da vida e da morte, uma manifestação cósmica da junção da psique de todos os seres vivos. A Força Fênix tem o poder com o potencial tão destrutivo que pode destruir por completo qualquer parte do universo e absorver a energia das estrelas, mas é capaz de criar vida a partir das próprias cinzas. Tem poderes psíquicos e mentais de alcance cósmico, absorve força vital dos seres vivos, pode abrir portais dimensionais, se teletransportar através do espaço e tem conhecimento universal. A Força Fênix sempre busca um hospedeiro com grandes capacidades psíquicas que seja capaz de resistir ao seu poder. E a principal hospedeira foi a mutante Jean Grey. A sua filha Rachel Summers também foi hospedeira, assim como a Hope, que dominou a Fênix na saga Vingadores vs X-Men e foi responsável por reconstruir o Gene X nos mutantes que tinham perdido suas habilidades em Dinastia M. Uma entidade considerada uma das forças primordiais e essenciais do universo é a Morte. Ela é responsável pela alma das criaturas quando morrem. É a personificação do fim da vida no universo Marvel, até mesmo de seres imortais. É uma entidade fundamental para os seres vivos, já que se existe vida, também existe a morte. Mas ela tem uma certa rivalidade com outra entidade, a Eternidade, de quem eu vou falar mais tarde. A morte normalmente é representada como um esqueleto vestindo um manto preto, mas pode assumir várias formas, como bem decidir, e normalmente é vista como uma mulher mesmo. Ela é adorada pelo titã louco, Thanos, que faz de tudo para agradar sua amada, como foi visto na HQ Desafio Infinito. A entidade Esquecimento, conhecido mais pelo nome em inglês Oblivion, representa de certo modo outro aspecto da própria morte. Ele representa a inexistência.
Por ser uma força de oposição à expansão do universo, tem uma grande rivalidade com outra entidade, o Infinito, de quem eu também vou falar mais tarde. O esquecimento, junto da morte, da eternidade e do infinito, fazem parte dos 4 seres fundamentais para a existência do universo. O intermediário, conhecido em inglês como in-betweener, representa a dualidade das coisas, é a personificação física do equilíbrio cósmico, como o bem e o mal, o caos e a ordem, ou a vida e a morte. Ele é considerado um agente de outras 2 entidades, conhecidas como Mestre Ordem e Lorde Caos. O intermediário tem a função de manter o equilíbrio no universo, mas apesar dos seus poderes cósmicos de até alterar a realidade, o intermediário não é onisciente. Ele é a representação da dualidade, ele tem o mesmo tanto de poder quanto de fraqueza, tanto conhecimento quanto ignorância, e até mesmo existência e não existência. O Cronos é um dos seres cósmicos que veio da raça dos Eternos, a criação dos Celestiais na Terra. Ele lutou contra seu irmão Urano, que estava tentando dominar o mundo, e depois de vencer, o Cronos decide se dedicar à ciência e consegue isolar a energia cósmica que torna os Eternos diferentes dos humanos. Mas com isso, uma explosão acontece e ele morre, mas ressurge logo em seguida como uma entidade cósmica. Os Eternos eram considerados deuses e o Cronos era o líder deles. Como entidade, o Cronos controla todo o fluxo do tempo, inclusive tendo um certo interesse a mais pela entidade Infinito. O Cronos teve alguns filhos, um deles é Zuras, conhecido também como Zeus, que ficou como líder dos Eternos na Terra. Outro é Alars, também conhecido como Mentor, que é o líder dos Eternos em Titã, uma das luas de Saturno. E por sua vez, o Mentor também teve um filho, bem conhecido de vocês, Thanos. Ou seja, Cronos é o avô de Thanos. Gigantos era um planeta imenso, de tamanho que se igualava a grandes galáxias, mas seus habitantes eram pacíficos, até que um dia o planeta foi invadido por uma raça de conquistadores chamada Eternos. Não são os mesmos Eternos da Terra. Esses aqui também são crias dos Celestiais, mas criados em um planeta na galáxia de Andrômeda. Quando eles invadiram Gigantos, viram que seria impossível dominar o planeta inteiro devido ao seu grande tamanho, então resolveram explodir tudo. Antes de morrer, as mentes de bilhões de habitantes do planeta formaram um único ser cósmico, o Estranho. É um ser com a capacidade física e mental de todos os habitantes de Gigantos. Tem poder e inteligência inimagináveis. Ele possui um laboratório particular onde faz pesquisas sobre o universo. Às vezes ele é incluso como um dos anciões do universo, por ser o último de sua raça, mas é mais considerado como um ser cósmico, já que ele seria a junção de todos os seres do seu planeta. Passando agora para o ser cósmico mais controverso da Marvel, o Beyonder. É o personagem que mais teve retcons, histórias que recontavam e alteravam algo na sua origem e na sua história. Quando o Beyonder surgiu, ele era basicamente a junção do poder total de uma realidade paralela, chamada Beyond Realm. O Homem Molecular acessou o reino dos Beyonders sem querer durante um experimento. Uma parte desse universo deu os poderes ao Homem Molecular, e a partir daí o Beyonder teria descoberto esse novo mundo, que era o universo 616 da Marvel. A partir daí, para estudar melhor a vida, ele criou um torneio com alguns seres da Terra, que foi as Guerras Secretas de 1984. Mas a Marvel decidiu mudar um pouco as coisas. Os Beyonders seriam uma raça de um outro universo, infinitamente maior que todo o multiverso da Marvel, e são os responsáveis pela criação dos cubos cósmicos, itens de extremo poder, capazes de alterar a realidade. Quando o Homem Molecular acessou a realidade dos Beyonders, ele acessou na verdade um desses cubos. Uma parte do poder foi absorvido por ele e a outra ganhou consciência e se tornou o personagem Beyonder. Por isso, o Beyonder acabou se fundindo ao Homem Molecular no futuro, criando um novo ser, a Cosmos.
Mas a Marvel decidiu alterar mais uma vez a história dele, dizendo que, quando aconteceram as Guerras Secretas, o Professor Xavier tentou entrar na mente do Beyonder e ali ele descobriu que, na verdade, ele é um inumano com o gene mutante também. E já nasceu com grandes poderes, mas quando foi exposto às névoas terrígenas, ele ganhou poderes incalculáveis, permitindo ele de alterar a realidade. Essa nova abordagem do personagem é bastante confusa. Então, uma das teorias é que o Beyonder na verdade criou essa fantasia para que o Professor Xavier e os habitantes da Terra acreditassem que isso era verdade. No reino dos Beyonders, então, existem os seres chamados de Beyonders, que possuem extremo poder e, inclusive, juntando seus poderes, derrotaram várias entidades cósmicas, inclusive o próprio Tribunal Vivo. O Beyonder, antes do retcon, seria talvez o ser mais poderoso do multiverso, talvez mais ainda que o Tribunal Vivo, somente abaixo do One Above All. Depois do retcon, ele ainda seria extremamente poderoso, mas agora muito abaixo de outras entidades. E atualmente, os seres chamados Beyonders são sim extremamente poderosos, mas só superam entidades como o Tribunal Vivo quando se juntam, já que um único ser desses não seria capaz numa batalha dessas.